pastor auxiliar. Foi para o campo, voltou do campo e vai escolher uma cidade para congregar. Você tem que entender, pastor, que você não é mais o pastor. Você agora está exercendo uma função de auxiliar. Você tem um cargo, mas você não é pastor. Você não pode doutrinar, você não pode corrigir, você não pode usar palavra de autoridade sobre o rebanho. Ah, Deus está me mandando. Não vem com essa para cima de mim, que aqui eu tenho mais de 42 anos de pastor. Pela misericórdia de Deus, eu já convivi alguém subir no altar e dizer, Deus está mandando, né, mesmo que o pastor ache ruim, eu vou falar. Não. Aí tem um ungido. Hoje está tendo muita complicação em muitas igrejas, a gente viaja bastante e a gente vê cada pastor sofrendo por causa de pastores auxiliares, sofrendo por causa de palpiteiros, tá? Sofrendo com pessoas que acham que faria melhor do que o pastor. Se você faria melhor que o pastor, você estava no campo, meu filho. Você estava no campo ganhando alma para Jesus, batizando pessoas, entendeu? Aí o que aconteceu? Que você voltou para a base. Você voltou para a base, você tem que entender que você tem que ser, discorda de mim se eu estiver errado, você tem que ser pau para toda obra. Eu vou falar o seguinte, bispo, se você voltou para o curral, se você voltou para a base, você voltou para ser ovelha. Você é ovelha, você voltou para o curral, você voltou para a base, você volta para ser ovelha. Nunca se esqueça que você é um pastor quando você está liderando uma igreja, quando você está pastoreando um rebanho. A partir do momento que você volta para a sua base, a partir do momento que as almas não são a sua responsabilidade, você é uma ovelha. Você é uma ovelha. A autoridade é do pastor local. Isso tem que ficar muito bem... Tem que ficar muito bem claro aos nossos obreiros, pastores auxiliares. Vocês são importantes? São importantes. Claro que sim. São importantes na obra de Deus. Só que o comando da igreja, ela está nas mãos do pastor titular da igreja e não do auxiliar. O auxiliar é para auxiliar. Aí, na época antiga, tinha um elemento aqui em Maringá, ele está fora, ele é parente de um amigo meu aqui. Ele dizia assim, meu Deus, eu não aguento, eu tenho que ir para o campo. Eu falei, vai, meu filho, vai para o campo, vai fazer a obra de Deus. Agora, se você deixou margem no campo, você tem que aprender a ser ovelha primeiro. Entendeu, bispo? Com certeza. Tem que ser obreiro primeiro, aprender a ser submisso, respeitar. Então, hoje, bispo, nem todo mundo... esse dia eu conversava com o pastor Rodrigues, que vem muito na quinta-feira aqui. Ele veio da Igreja Batista Renovada, está me ouvindo agora, a Dalva, a pastora Dalva. Ele disse, eu ainda não estou preparado, bispo, estou preparando, o pãozinho está no forno. Pensa num casal... abençoado. Que ele chega, ela chegou para mim quinta-feira, não nessa, na outra... Ela falou assim, ó, o nosso pãozinho está dentro do forno. Na hora que estiver bem assado, a gente fala para o irmão. Graças a Deus, tem essa consciência, né? Aí eles sentam lá, Daniel conhece eles, né, Daniel? Senta lá atrás, lá, encostado perto da mesa de som ali, os dois ficam ali, quando dá oportunidade, amém, quando dá. E quando falta culto mesmo, quinta-feira, e olha que ali é o pastor Diego que comanda, mas como é o culto de quinta-feira, eu estava lá na... Ah, você estava no café? Nós estávamos. Lembra que eu falei, olha que não vem vamos tomar um café? Isso, exatamente. Justificou, falou assim, nós não vamos no culto por causa disso. Quer dizer, são pastores ovelhas. Ovelha. Deixa eu perguntar, você tem pastor aí na sua igreja auxiliar? Você tem quantos ali, bispo? Eu tenho um punhado. Um punhado? Eu tenho um punhado. São homens de Deus, são homens que me respeitam, são homens que me ajudam. Eu tenho ali o pastor Carlos Santos, eu tenho o pastor Carlinhos, né? Eu tenho o pastor Joãozinho, que é um ancião, é um senhorzinho que é uma referência de perseverança na igreja. Eu tenho o pastor Adão, que também que já foi para o campo e está ali há muitos anos nos auxiliando ali. Tem o pastor José, tem vários pastores que estão ali, me auxiliam na obra. Quando você dá a oportunidade, ficam zangados, quando você não dá? Para começar, bispo, se eles estão zangados, eles vão ficar zangados todos os dias. Porque eu tenho ali cultos durante a semana. Terça-feira, culto de mulheres.
Quarta-feira é rede de homens. Nós temos as lideranças desses departamentos. Sexta-feira eu tenho o pastor Carlos, que está na liderança deste culto, que me auxilia. No sábado é jovens. Domingo sou eu que prego. Então, se eles vão ficar bravos, eles vão ficar bravos o resto da vida, porque eu não vou abrir mão do culto de domingo. Irmãos, deixa eu deixar claro, nós amamos a todos. Mas está havendo embaraço, está havendo impedimento na Igreja de Deus, porque pastores auxiliares, em vez de somar, estão diminuindo. Sim. Em vez de ajudar a levantar a igreja, estão matando a igreja com as más conversações. Exatamente. Ah, deveria ser assim, deveria fazer isso, deveria fazer aquilo outro. Ah, se eu estivesse lá, eu fazia assim. Eu cheguei ao ponto de dizer ali, numa reunião que eu fiz numa cidade, eu vou dizer para a Cidade Alta que eu estou convivendo ali, com o pastor Elias, cheguei a fazer o seguinte, deixa eu falar uma coisa para vocês. Se vocês não querem me ajudar, vocês não. Não me atrapalha. Mas, pelo menos, não me atrapalhe. Se eu saber que tem comentário, vocês vão ver comigo. Aí a gente faz aquela cara feia, sabe? Assim, para dar medo, sabe? Sim. Né? Aí como a gente faz? Tem hora que funciona. A gente faz usando o cajado. Exatamente. Usando o cajado. Chama no gabinete para conversar. Olha, você está me atrapalhando. Você está me atrapalhando aqui na igreja, você não está me ajudando, você não é dizimista, você não é ofertante, e além disso você está me atrapalhando. Você não precisa ser fiel, não precisa dar dízimo, não precisa dar oferta nem nada, mas pelo menos não me atrapalhe. Fica aí pelo menos para dar volume na igreja. Porque tem crente que pelo menos serve para dar volume na igreja. Exatamente. Tem outros que nem para dar volume não serve, que não vai ao culto. Eles não vão no culto, não participam. Não é digno nem de estar na ceia. Exatamente. Porque se você não está em comunhão com a igreja, bispo, não estou falando só de pastor, não, em geral. Se você não está em comunhão com a igreja, frequentando os cultos que tem a base, como você disse, de homens, de mulheres, de jovens, se você não está frequentando, no dia de ceia você vem tomar a Santa Ceia, você está em comunhão? Não está. É como se fosse um sexto dedo crescendo na mão. Aí vai dar errado, em vez de dar certo. Exatamente, não tem como. Aí a culpa é de quem? Do pastor titular, o pastor que vai sofrer. Estou saindo em defesa dos pastores. Estou saindo em defesa. Tem pastor que é errado? Tem. Tem pastor que é injusto? Tem. Tem pastor que não sabe trabalhar direito? Tem. Mas a maior parte são os auxiliares que não estão contribuindo conforme a necessidade. Tem pastor que poda talentos? Tem, claro que tem. Mas todo talento, bispo, ele tem a sua medida. Todo talento, ele tem a sua medida. Então, cada pastor ele é responsável por fazer essa medida. O irmão fulano, ele tem esse talento. Se eu continuar segurando ele aqui, eu vou matar ele, eu vou prender ele, porque aqui não tem como ele desenvolver mais. Então, o pastor ele tem que ter essa consciência. Mas os obreiros auxiliares é que precisam entender. Você foi para o campo, voltou para a tua base, voltou para a tua cidade, porque aí você tem família, aí você tem casa, aí você tem um emprego, aí você tem isso, você tem aquilo. Você voltou, você é uma ovelha, você vai manter o teu título pastoral, você vai ser chamado de pastor fulano de tal, mas a responsabilidade do rebanho é do pastor titular que está no altar da igreja. Em Pastores, bispo, aqui na cidade próxima, aqui em Maringá, tinha uma igreja ali que a gente fala assim de não segurar talento, né? Sim. Travar talento do auxiliar. Aí um pastor começou a dar, eu até aconselhei, dar oportunidade, rapaz, para ele pregar, dar oportunidade para ele falar. Aí foi dar, aqui, né, na região aqui. Esse rapaz está me ouvindo agora. E quando ele percebeu, bispo, o cara estava em cima do púlpito falando, pastor é muito novo, pastor aqui não tem experiência. Aqui dessa região perto ali do DDD 43, não vou citar nome, tanto que deu briga no altar, bispo. Meu Deus. Você sabe quem eu estou falando, né? Sim, com certeza. Aquela região que agora está ali na região de Telema agora, Sim. Mas era aqui. Aí deu briga, me ligaram na hora, eu falei, eu tenho culpa, porque eu mandei solta o pastor, dá oportunidade, ele é antigo aí. Aí o cara estava estragando mesmo. No altar, e a igreja lotada, e ele abriu, Deus está mandando dizer que esse pastor, não sei o quê, não vai ficar muito tempo aqui, que esse pastor é moleque. Ele me ligou desesperado, bispo.
desesperado. Ele está me ouvindo, ele pode se confirmar aqui ou não. Tanto que esse homem está agora, parece que abriu uma igreja para ele. Ele deve estar falando de um monte de coisa lá agora. Mas é isso mesmo, que precisa ter essa consciência. Os pastores nossos, eles têm que ter essa consciência que você é o pastor designado por Deus à frente do rebanho. Você é o obreiro designado por Deus na frente do rebanho. Os demais estão aí para te auxiliar. São pessoas importantes, têm o nosso amor, têm o nosso carinho, têm o nosso respeito. Claro que tem o nosso respeito. Você é essencial na obra, lógico, claro. Mas você tem que reconhecer o seu lugar. Você tem que reconhecer o seu lugar. Não é porque um dia você foi rei que você tem que usar a coroa. Você já não é mais rei. Não é mais rei. Posso dar um conselho aos pastores auxiliares? Prepara, meu irmão. Prepara. Tenha um particular com Deus. Deus vai te dar uma nova chance. Deus vai te dar uma nova chance. Tá bom? Talvez você está aí criticando o colega, pondo mau gosto. E tem uns que até dá lugar ao diabo, sabe isso? Sim. Tem uns que dá lugar ao capeta mesmo. A gente percebe, a gente vê o demônio na cara do cara, sabe? Vê o demônio ali, estragador de prazer do ambiente. Com certeza. E esses comigo eu não aliso não, bispo. Ô, bispo, eu acho que caberia aqui até um conselho aos nossos pastores. Na hora de separar alguém para ungir como pastor. Eu acho que o texto que nós lemos no capítulo 6, verso, acho que 2 ou 3 ali, diz que era para atender às necessidades da igreja, porque a igreja estava crescendo. Então, o conselho que eu dou é o seguinte: tem necessidade de mais um pastor aí na igreja? Se não tiver necessidade, mantenha o irmão como evangelista, mantenha o irmão como diácono, mantenha o irmão na posição que ele está. Se não tem necessidade de mais um pastor, para que ungir? Esse tempo atrás, pegando a carona aí, acho que o Daniel estava na ceia aqui em Maringá, não estava? Estava domingo? Estava? Sim ou não, Daniel? Sim, senhor bispo. Eu tive que usar a minha autoridade, assim, mas eu fui muito ético. Falei, não tem necessidade de consagrar mais um pastor, a cidade é pequena, o rebanho é pequeno, então não precisa, meu irmão. Me entenda, meu querido, não estou desfazendo do irmão, não estou desfazendo do seu chamado, mas já tem 2, 3 pastores numa cidade que tem 20 pessoas, então, quando o irmão estiver pronto para o campo, aí nós vamos ungir o irmão. O irmão saiu, me abraçou, bispo, me entendeu? Sem unção. Sem unção, não foi ungido, ele continuou como evangelista. Isto é algo. As pessoas às vezes têm medo de falar a verdade, né? Tem medo de falar a verdade com o obreiro. Muitos obreiros, eles não querem ser ungidos. Eles estão aceitando. Isso aqui agora o senhor me levou a falar isso, bispo. Sim. Porque tem muitos obreiros aceitando esta unção, não porque eles desejam, não porque eles querem. Eles estão aceitando para não contrariar o pastor. Porque, às vezes, eles falam assim, mas eu vejo isso, bispo, em consagrações, às vezes, a pessoa é tomada de surpresa. Ele não quer se opor, porque ele não quer se opor à autoridade do pastor, mas ele espera que você seja claro com ele. Não, irmão, você não está preparado, né? Você está... Eu tenho um casal, bispo, que eu vou citá-los aqui agora. O pastor Paulo e a missionária a missionária Edilene estão hoje em Engenheiro Beltrão. Uma certa vez eles vieram falar comigo que eles queriam ir para o campo, que eles não queriam. Eu chamei eles e falei, gente, vocês precisam organizar a vida de vocês. Vocês precisam... Está me ouvindo agora, Edilene? Então, vocês precisam organizar a vida de vocês, vocês precisam colocar a vida financeira de vocês em ordem, vocês precisam organizar a casa de vocês, vocês precisam conversar, falar a mesma língua. E aí eu pensei comigo, eu falei, puxa vida, eu acho que eu estou matando eles. Sabe o que ela falou para mim? Ela falou, bispo, eu agradeço. Porque a gente precisava escutar isso, a gente precisava ouvir essa palavra. É uma palavra dura, mas a gente precisava ouvir essa palavra do Senhor. Hoje estão no campo. Eu falei, vocês se sujeitam?
Vocês se sujeitam, ficar debaixo da minha cobertura até o momento que realmente eu ver que vocês estão preparados. Não aceitam. Hoje estão no campo, estão fazendo a obra, estão lá, pagam o preço. Sim. Pagam o preço, porque estar numa obra não é fácil mesmo. Pagam o preço, mas estão ali, se sujeitaram a isso. Então, irmãos, fale a verdade com o seu obreiro, ele não vai ficar zangado não, pode ter certeza. Outra questão, ninguém é obrigado a estar no campo. Daniel, só corrija aqui para mim aqui, ninguém é obrigado a estar no campo. Não deu certo, meu irmão, você não tem um chamado, você vai continuar sendo pastor. Não desvia, não vai para outro ministério. Volta para a sua base. Volta e se prepara. Faz estudo, se forma, se capacita. E depois você vai ter outra oportunidade. Agora, já que eu lembrei uma coisa, o Espírito Santo vai dando aqui. Tem pessoas, bispo, a igreja só o Senhor é Deus, só serve para ela quando ela estiver dirigindo a igreja. Ah, sim. Só o Senhor é Deus, só serve para ela quando ela é pastor, dirigente. Quando ela sai, Deus mandou sair, eu não vou pastorear, vou continuar no meu serviço, aí vai para outro ministério. Aí vai para outro ministério. Oxalá se esse camarada viesse com um rótulo, né, bispo? Ah, sim. Dizendo assim, ele está aqui só por causa do cargo de pastor. Aí a gente saberia como já tratá-lo. Antecipava, o Raul falava para mim hoje, o Raul falava assim, tem esses elementos aí, tem que tirar antecipadamente. Antes de eles saírem, a gente ir lá e tirar eles. Por quê? Mas não vem com rótulo mesmo. Se eles viessem com 5 estrelas, com 1 estrela, a gente saberia distinguir, né? Mas a gente não sabe. Só que, infelizmente, existe isso mesmo. Isso, bispo, não é só no caso de pastor, não. Tem muitos obreiros na igreja que, se você afastar ele de uma liderança... tem a irmã, ela é líder de mulheres. Se você afastar ela da liderança de mulheres para dar oportunidade para outras, essa pessoa sai da igreja. A gente corre esse risco. Então, mas ela só está na igreja... por causa do cargo que ela ocupa. Que ponto que estamos chegando, senhores? Como que se o cargo dela fosse mais importante do que ela congregar e servir a Deus, do que o serviço ao reino de Deus. Mas que esses dias eu fiz uma postagem, muitos chefes, mas não tem servidores. É exatamente igual um funcionário de prefeitura. Fica jogando um para o outro, está todo mundo dominado ali. Eles dominam o ambiente. Exatamente isso. E o coitado do prefeito que, né? Exatamente. Então, deixa eu deixar claro aqui, irmãos, não estamos desmerecendo vocês, pastores auxiliares. Não estamos condenando vocês a ficarem aí esquentando o banco, tá? Quer um conselho? Junta força. Soma. Chega junto, pastor, estou aqui à disposição. Quando fala à disposição, o camarada já pensa só em pregar. Teve um elemento que uniu com a gente aqui num bairro, aqui. Aí depois ele sentiu de vir para a sede. Falei, tudo bem, vem para a sede. Só comigo é um jeito, meu filho trabalha um pouco diferente de mim. E eu louvo a Deus que ele trabalha um pouco diferente. Ele falou assim, só que é o seguinte, meu irmão, aqui eu não gosto que pastor auxiliar falte culto de domingo. Mas eu tenho campanha. Então você tem que me avisar onde você vai. Aí ele ficou 1 mês, 2 meses, chegou a falar para mim assim, eu não vou mais na sede porque eu nunca preguei no domingo ali. Eu falei, meu amigo, o domingo é do pastor. Se pastor, é difícil. Mas eu tenho talento, eu tenho dons, eu tenho história para contar. Abre uma igreja, enfia a cara, mete a cara, começa do zero, põe o teu talento em evidência. Você é tão talentoso desse jeito, olha, abre uma igreja. Você vai colocar todo o seu talento, você vai poder usar todo o seu talento. E de preferência só o Senhor é Deus, né? De preferência só o Senhor é Deus, ué. E por que não só o Senhor é Deus? Mas se você tem todo esse talento, seria um desperdício você ficar, né, aprisionado, auxiliando. Sim. A palavra auxiliar, está ali para ajudar. A mulher é uma auxiliadora. Sim. Né? Está ali para ajudar e somar junto. A Bíblia fala, bispo, o senhor leu no começo, que quem é para liderar, lidera. Quem é para fazer misericórdia, que faça com alegria. Quem é para cooperar, né? Quem é para cooperar, que faça isso com generosidade.
né? Então, existem vários ministérios dentro da igreja. Existem vários ministérios dentro da igreja. Você não precisa estar no foco, você não precisa estar no altar. Você pode servir o reino de Deus em qualquer área da igreja. Em qualquer área da igreja você pode servir o reino. Mas na época a gente tinha um diferencial. Eu ainda tenho, mas eu vejo que muitas cidades não têm isso mais. Atenção, pastor, resgate isso aí. Pastor titular e pastor auxiliar. Auxiliar. Você está entendendo? Eu cansei de ouvir membros da igreja, na sua oportunidade, meu abraço ao meu pastor titular da igreja, porque tinha outros pastores. Exatamente, isso é uma forma de respeito. Você é um homem maduro, bispo, tá? A gente já falou aqui várias ocasiões. Existe pastores ou existe pastor da igreja? Existe pastor da igreja. Ele é o pastor. Ele é o pastor. Existe pastores, mas o pastor é o pastor da igreja. Vamos supor, quem é o pastor? Se Daniel, alguém chega para o Daniel ali, como Daniel é diácono, Daniel? Diácono, bispo. Chega para o diácono, quem é o pastor? Você fala, tem o Milton, tem o Belarmino, tem não sei o quê. Não, ele está te perguntando quem é o pastor. O pastor. E quem é o pastor? O pastor é o pastor Diego. Diego. É o pastor responsável pelo rebanho, pelas ovelhas. Outro quesito, bispo, já que tocamos nesse assunto, existe os presidentes da igreja? Não. Existe o presidente da igreja. É igual o pastor, você tem 5 pastores lá que você falou? Eu tenho 5 pastores. Se chega um visitante e fala assim, eu queria falar com o pastor. O pastor vai falar comigo. E agora, se o obreiro está despreparado, ele vai falar assim, qual pastor você quer falar? Só existe um. Existe um só. E quem é o pastor ali? O pastor é o bispo Marciano, que está ali. Pronto. Então, quem tem que ensinar? É o pastor da igreja, isso aí. O pastor da igreja. Não tenha medo, pastor. Não tenha medo. Não tenha medo. A verdade tem que ser ensinada para a igreja local. Porque há uma confusão, bispo, hoje, nas igrejas, porque tem 10 pastores. Tá, 10 pastores. Vamos supor, chega alguém para receber uma oração. Ele fala assim, eu quero uma oração do pastor. Ele está se referindo a quem? Pastor. Do pastor local. Eu quero uma oração do pastor. Do pastor local, do pastor responsável. Ontem eu vi um fato, o André está me ouvindo, né, André? Eu desci do altar, eu, André e o evangelista Milton para orar. Aí teve várias irmãs que falaram, não, eu queria oração do bispo. Quer dizer, eles olharam a gente ali como uma autoridade diferenciada. Não que eu sou melhor do que o André, não que eu sou melhor que Milton, mas a fé daquelas irmãs estava voltada, porque ali Deus trabalha em cima disso. Bispo. Deus é o primeiro a respeitar a hierarquia, Deus é o primeiro a respeitar a liderança. Ele instituiu isso, irmãos. Ele instituiu isso. Então, você é o pastor local, você é o responsável. Os demais estão ali para te auxiliar.